embriologia. Como nós podemos observar nesta lâmina, eu tenho aqui um embrião em formação, um embrião em desenvolvimento, não é? Aí ele chega na fase fetal, olhando assim essa coisa, falando, nossa, um dia eu já passei por isso, já. E eu pude estudar o embrião, eu posso estudar o embrião a partir do quê? A partir de uma fecundação. Então, a embriologia estuda, a logia estuda quem? Estuda o embrião. Mas, para estudar o embrião, tem que acontecer uma fecundação. Por isso, a embriologia ela é seguida de 4 fases. A fecundação, a segmentação, a gastrulação e a neurulação. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, de imediato aqui, nós podemos observar os espermatozoides, né, seguindo pela tuba uterina e se encontrando com a célula germinativa feminina, que é o óvulo. Então, a fecundação nada mais é do que a fusão do pronúcleo masculino ao pronúcleo feminino. E nós podemos observar aqui os espermatozoides, né, se aproximando do óvulo e um deles vai penetrar. E o que penetrou no óvulo é o que vai fazer a fecundação. Mas e os demais? Os demais serão eliminados, digeridos através das enzimas. Porém, em se falando de fecundação, nós temos que lembrar que a célula germinativa feminina, ela é constituída por uma camada de células da corona radiata, a zona pelúcida, a membrana plasmática, aqui está o conteúdo citoplasmático e aqui está o material genético, né? Porém, quando o espermatozoide ele é liberado, ele vai pela tuba uterina ao encontro do óvulo ou do oócito. Então, na cabeça do espermatozoide, nós vamos encontrar a peça acrossômica e ela é constituída pelas enzimas, não é? São enzimas que nós temos aqui nesta parte aqui, olha, na peça acrossômica. Então, quando a cabeça do espermatozoide se junta aqui com essas células da corona radiata do oócito, o que começa a acontecer? Essa enzima hialuronidase começa a fazer uma digestão e essas células então começam a se dispersar. Logo, esta cabeça do espermatozoide atinge essa zona pelúcida, olha, essa camadinha aqui, ó, a camada azul mais clara, a zona pelúcida. Aqui um outro tipo de enzima começa a agir. Quando está na zona pelúcida, a enzima é a acrocina ou a neuromenidase. Muito bem, então esta enzima permite que a cabeça do espermatozoide, então, perfure a membrana plasmática e a cabeça do espermatozoide penetra na região citoplasmática, sendo que a peça intermediária e a cauda do espermatozoide não penetra. Logo, o que a gente observa então? Que essa cabeça do espermatozoide que penetrou no oócito, ele vai provocar aquela junção. E aí vai ocorrer o quê? O que nós chamamos de anfimixia. E isso acontece onde essa fecundação? No terço médio da tuba uterina. No terço médio, aqui está o ócito, aqui estão os espermatozoides. Então, no terço médio da tuba uterina é que vai acontecer a fecundação. Muito bem. Ocorrida, portanto, né, esta fecundação, vai começar o que? O desenvolvimento de uma série de divisões mitóticas, que é a segmentação. Porém, eu estou deixando aqui para vocês, olha, um link para vocês estarem observando, tá, gente? Essa fecundação e essa segmentação da célula ovo que vai descer aqui pela tuba uterina. Estou deixando para vocês visualizarem. Então, assim que acontece a fecundação, forma-se a célula chamada de ovo ou zigoto. Esta célula ovo ou zigoto, ela será submetida a divisões
E cada célula resultante da divisão da célula ovo, como nós já vimos nas aulas anteriores, ela vai ser chamada de blastômeros. Então, essa célula vai se dividindo em vários blastômeros. Quando eu tenho de 12 a 16 blastômeros, eu tenho uma massa de célula que recebe o nome de mórula, que é comparado à fruta amora. E essa mórula, então posso dizer que já é o embriãozinho que está com 3 dias. E ele está o quê? Descendo aqui pela tuba uterina, olha, ele está descendo pela tuba uterina. Então, à medida que, assim que, né, acontece a fertilização, a fecundação, a fusão dos pronúcleos, que forma a célula ovo-zigoto, essa célula começa a se dividir em 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros, e quando eu tenho de 8 a 16 blastômeros, eu tenho quem? Uma mórula, e ela já está, o embrião, posso dizer que está com 3 dias. O que vai acontecer com essa mórula? À medida que ela foi descendo por essa tuba uterina, ela foi se hidratando, e esse líquido foi permeando, entrando entre as células, de modo que todas as células dessa mórula, elas foram se distanciando e formou esta outra estrutura aqui, olha, que é como se estas células tivessem se dispersado e encostado aqui nas laterais. Então fica uma bola, tipo uma bola oca, que corresponde à blástula. Na fase de blástula, o embrião tem 5 dias de vida. Então, nós vimos a fecundação, que deu origem à célula ovo, e essa célula ovo vai ser submetida a uma série de divisões celulares, e então, que dará origem à mórula, que teria um embrião de 3 dias, e em seguida a blástula. Muito bem, então eu posso observar aqui, olha, que inicialmente, né, quando ocorreu o encontro do gameta, a célula, o oócito, continua suas divisões celulares para liberar o segundo corpúsculo polar. E o encontro dos pronúcleos é que vai permitir o que? A consumação da fecundação. Porque aí sim dará origem a quem? Realmente a essa célula ovo, que é uma célula diploide, né? É uma célula que vai se submeter à segmentação, e inclusive nesta fase de vida sob forma de célula ovo, eu já tenho determinado ali inclusive o sexo do embrião, e já ocorreu a mistura do material genético materno com o paterno, de modo que eu já observo ali uma variabilidade genética. Muito bem, então, vendo isso por etapas, nós podemos observar aqui as células, né? A célula oócito, a corona radiata, os espermatozoides se aproximando, a cabeça do espermatozoide vai penetrar, os pronúcleos vão se fundir pelo auxílio do centríolo que tem dentro dessa célula, fundindo-se os pronúcleos, forma-se uma célula ovo ou o zigoto, né? E aí essa célula, portanto, olha, que a gente vai chamar de célula ovo ou zigoto, ela tem misturado o material genético materno e paterno, né? E aí, o que acontece com a célula ovo ou zigoto? Esta célula vai se submeter às divisões celulares, se divide em 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros, 16 blastômeros, e aí eu tenho o que? A mórula. Só que essa mórula, as células vão se espalhando, vai encostando na periferia, na camada mais periférica, e forma como se fosse uma bola oca de célula. E eu quero chamar a sua atenção para dizer que quando este embriãozinho ainda se encontra na fase de mórula, percebe que eu tenho aqui a zona pelúcida ainda formado? Tá bem? E aí, o que vai acontecer? Quando essas células se dispersam, que ocupam a região periférica, forma a blástula. E na blástula, portanto, seria essa camada aqui, olha. Uma camadinha de célula, tá bem? Então, o zigoto foi se dividindo, né? A segmentação, a clivagem originou a mórula, e a mórula a blástula. Então, esta camada de célula que
mais externa, olha, camada mais externa, as células da mórula todas ficaram aqui em volta e aqui delimita uma cavidade. Essa cavidade vai ser chamada de blastocélula, mas esta camada de células aqui vai ser chamada de ectoderme, certo? Ou epiblasto. E aí eu tenho uma massa de células aqui, que é as células do embrioblasto, são as células que vão originar o embrião. Bom, então eu posso observar aqui agora que a minha célula ovo entrou em segmentação, formou a mórula. E a mórula dará origem a quem? A blástula. E na blástula eu já observo uma camada de célula que é a ectoderme. Esta ectoderme futuramente no embrião, ela vai dar origem a que partes do corpo? A epiderme, ela vai formar os pelos, ela vai formar o sistema nervoso. Né? O cérebro é de origem ectodérmica. Então, na blástula, o embrião ganha o primeiro folheto germinativo. O embrião, ele ganha a ectoderme, ou seja, o epiblasto, que formará unhas, pelos, a epiderme, o revestimento dos dentes, certo? Ele vai também originar o tubo neural, que dará origem ao cérebro cerebelo, né? Ao bulbo e inclusive a nossa medula espinhal. Então temos aqui a blástula. Muito bem, após a blástula, forma-se quem? A gástrula. Então essa blástula é que dá origem à gástrula. Então nós chamamos isso de gastrulação. Então na blástula eu tenho as células do polo animal, as células do polo vegetativo e temos a cavidade que é a blastocela. Esta primeira camada de célula é a ectoderme. Lembra que eu comparei a uma bola oca. Muito bem, gente. Vocês podem observar que aqui no polo animal, os blastômeros são menores que os blastômeros do polo vegetal. Então, esses blastômeros serão chamados de micrômeros e os blastômeros do polo vegetal serão chamados de macrômeros. Muito bem, o que vai acontecer na gastrulação? Observe que o polo vegetativo ele está sofrendo uma invaginação, ele está sendo empurrado, está ocorrendo uma embolia, ele está sendo empurrado em direção ao polo animal, tá? Dá a impressão que a gente fez o quê? Pressionou, comprimiu essa blástula. E é interessante então que antes toda essa camada de célula era quem? A ectoderme. Quando esta camada de macrômeros se encontra com a camada de micrômeros, muito bem, forma uma estrutura com duas camadas de célula. Observem, aqui está a camada do polo animal, que era de micrômeros. Aqui está a camada do polo vegetativo, que eram os macrômeros. Então, aqui eu tenho uma estrutura com duas camadas de célula. E aí, gente, já que ocorreu essa invaginação, essas duas camadas se encontrando, ela vai se dobrar. Então, vai delimitar aqui uma cavidade que será chamada de arquêntero ou arquênteron, que corresponde ao intestino primitivo desse embrião. Então, pensa assim. Vamos pensar que a gástrula eu posso comparar a uma bexiga. A bexiga por fora é a ectoderme. A bexiga por dentro é a mesentoderme, que é essa camada aqui, ó, mais espessa, ou digamos que é a camada de blastômeros maiores, é a mesentoderme. E por dentro da bexiga, aquele espaço é ocupado pelo ar. É o arquênteron, é a cavidade, é o intestino primitivo do embrião. Onde nós colocamos a boca para soprar a bexiga, é o poro da gástrula, é o poro dessa gástrula, que recebe o nome de blastóporo. Esse blastóporo, que eu comparei à bexiga, que é o local onde nós colocamos a boca para soprar, esse local, que é o blastóporo, ele dará origem à boca ou ao ânus do animal,
que vamos estudar, tá bem? Então, para falar sobre a gastrulação, eu posso então deduzir que a blástula, ao sofrer uma invaginação, originou a gástrula. E o que aparece na gástrula? Aparece a mesentoderme, a cavidade que é o arquêntero e um poro que é o blastóporo que permite a comunicação do arquêntero com o meio externo. É o poro, mas esse poro ele vai dar origem ou à boca ou ao ânus do animal. Então, eu tenho aqui a imagem da gástrula e ela sofrendo uma invaginação. Esta é a mesentoderme, certo, pessoal? E aqui eu tenho o arquênteron e aqui é o poro e esse poro é o blastóporo. É esse poro que na nossa espécie deu origem ao ânus, certo? Bom, então, como nós comentamos, aqui era a blástula, e essa blástula, quando esse poro, esse polo de macrômeros sofre a embolia, sofre a invaginação, forma uma estrutura durante a fase embrionária com duas camadas, que é a ectoderme e a mesentoderme. Então, essa mesentoderme aqui, futuramente ela vai dar origem aos outros dois folhetos germinativos, que é a endoderme e a mesoderme, certo? Mas lembrando que aqui está a cavidade, o arquêntero, e aqui está o poro, que vai dar origem à boca ou ânus do animal. E eu deixei também para vocês aqui mais um vídeo para vocês estarem assistindo para facilitar a fixação do conteúdo. Bem, como foi dito, quando a blástula forma a gástrula, na gástrula o blastóporo dará origem à boca ou ao ânus do animal. Então, por exemplo, se esse blastóporo originar a boca do animal, o animal será classificado um protostômio. Mas se o blastóporo dar origem ao ânus do animal, ele será classificado como um deuterostômio. Então, neste cladograma, vocês podem observar que os únicos que são deuterostomatas ou deuterostômios seriam os equinodermos e os cordados. Equinodermos, estrela do mar, bolacha da praia, pepino do mar, o corrupio, os cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Já os filos dos plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos e artrópodes, estes são todos animais protostomatas, são animais que o blastóporo originou a boca deste animal. Bem, então nós falamos sobre a fecundação, sobre a fecundação, segmentação e a gastrulação. Então eu tenho aqui a mórula, as células se dispersaram e ocuparam a região periférica, formou a blástula. A blástula sofre uma invaginação e origina a gástrula. E na gástrula, o que o embriãozinho ganha? O embriãozinho, ele ganha uma cavidade digestiva, o arquênteron, o intestino primitivo, e ele ganha o blastóporo, que vai formar a boca ou o ânus. Nos equinodermatas e nos cordados irá originar o ânus. Muito bem, a partir da gastrulação começa o que? A neurulação, juntamente com a organogênese. Então, observem aqui, eu tenho a gástrula. Gente, essa gástrula, ela sofre um achatamento no polo dorsal. E aí nós vamos cortar essa gástrula para estudá-la em cortes. Então, aqui é a gástrula, aqui é o arquênteron. Então, ela tem duas camadas, a ectoderme e por dentro era a mesentoderme. Estão lembrados? Ó, aqui dentro, ó, tá? Aqui dentro, olha, é a mesentoderme. Quando o polo dorsal da gástrula sofre um achatamento, essa região achatada aqui, olha, da ectoderme, dará origem ao que nós chamamos de placa neural. Porém, quando forma essa placa neural, a camada de mesentoderme já se divide e origina
essa camada que está aqui em vermelho, da mesentoderme, passa a ser a mesoderme. E essa camada que forra aqui o arquênteron, o polo animal do o polo vegetativo do arquênteron, é a endoderme. Então veja que a endoderme está tudo agora em amarelo. E vejam que aqui eu tenho essa camada misturada, um pouquinho de vermelho com um pouquinho de amarelo, é a mesoderme. Porém, essa camada mais externa é totalmente de ectoderme. Essa parte aqui achatada é a placa neural, certo? O que vai acontecer, né, para formar ainda esse embrião, para formar o seu sistema nervoso? Bom, já tem a placa neural. Observem, as células da extremidade da placa neural, as células da extremidade, aqui é a extremidade, aqui é a extremidade. Essas células, elas continuam se dividindo. E aí ela vai fechar aqui em cima, olha, o corpo desse embrião. De modo que aqui está a placa neural e essas células da extremidade da placa se dividiram e fecharam todo o corpo desse embrião. Passa essa camada mais externa aqui, passa a ser o ectoderma superficial. Aqui eu tenho a placa neural. Vamos observar o que está acontecendo no momento com a placa. Estas células da extremidade da placa neural, à medida que ela foi sofrendo divisões mitóticas, ela foi fechando, ela provocou uma curvatura na placa neural. Uma curvatura na placa neural, que eu vou chamar de goteira neural. Mas à medida que essas células aqui foram se dividindo e se encontraram, eu posso observar que essa goteira neural também se fechou e formou um tubo neural. Veja bem, essa placa neural, ela era de ectoderme. Ela deu origem, essa placa deu origem à goteira neural. E a goteira neural deu origem ao tubo neural. Esse tubo neural vai dar origem ao cérebro, cerebelo, bulbo e medula do embrião. Porém, veja só, eu posso dizer que essa placa neural, ela foi sofrendo uma curvatura e foi chamada de goteira, e a goteira formou o meu tubo neural. Então, acabamos de ver o quê? A neurulação. Formou um tubo neural que dará origem ao sistema nervoso do embrião. Mas veja, gente, isso vai acontecer concomitantemente. À medida que formou a placa neural, a mesentoderme, que é essa camada aqui interna da gástrula, esta, também entrou em divisões e ela se dividiu em duas estruturas. Ela originou dois folhetos germinativos, a mesoderme e o que está em amarelo, a endoderme. Veja que à medida que as células da extremidade da placa neural entraram em divisão, que provocou a curvatura da placa neural em goteira neural, as células da extremidade do mesoderma, que era o teto do arquênteron, aqui é o arquênteron, aqui é o teto do arquênteron, as células da extremidade, aqui é uma extremidade, as células da extremidade da mesoderma, ou seja, do teto do arquênteron, também continua se dividindo e vai se expandindo lateralmente, E aí elas se destacam dessa região mediana, formando duas estruturas aqui na ponta, nas laterais, que são chamadas de sômitos. São os sômitos. Mas observe que esta parte aqui de mesoderma ainda está aqui preso ao endoderma. Então, quando a camada do teto do arquêntero, que era de mesoderme, teve suas extremidades expandidas para os lados, originou os sômitos, certo? E ficou um pouquinho de mesoderma ainda preso ao endoderme. O que a gente observa? Que este mesoderma aqui, na imagem seguinte,
Este mesoderma se desprende agora do endoderma e ele dará origem à notocorda. O que é a notocorda? É um eixo maciço e flexível que forma durante a fase embrionária para dar sustentação ao corpo do embrião. Então, observando aqui este esquema, eu tenho o ectoderma superficial, este aqui é o ectoderma superficial. Eu tenho o tubo neural que é de origem ectodérmica. Esse tubo neural formará a epiderme, unhas, pelos, cabelos, também o sistema nervoso do embrião. A notocorda, que foi originada por esse resquício aqui de mesoderma, ela será substituída pela coluna vertebral e sobrou aqui o endoderma. Esse endoderma vai revestir o tubo digestivo do embrião, mas essas duas estruturas laterais aqui, que são os sômitos, elas são formadas à base de mesoderma e delimita uma cavidade que é o celoma, certo? O celoma é uma cavidade revestida de mesoderma e é a cavidade onde vai ficar alojado todos os órgãos do embrião: pulmão, coração, fígado, baço, esôfago, estômago. Então, só que, por exemplo, se eu pego um ser humano e abro ao meio, tiro todos os órgãos, fica uma cavidade. Que cavidade é esta? Era o seu celoma, certo? Era o seu celoma. Então, eu agora, o que eu já tenho aqui para analisar, eu posso observar que se o ectodermo superficial vai formar a minha epiderme, que se o tubo neural dará origem ao sistema nervoso, que a notocorda vai ser substituída pela coluna vertebral, a endoderme, ela vai revestir os nossos órgãos do tubo digestório, e os sômitos, o que eles vão formar? Muitos órgãos e muitos anexos embrionários nossos. Os anexos embrionários são aqueles como tipo placenta, córion, âmnio, que nós vamos falar logo em seguida. Então, eu posso dizer que eu tenho aqui o corte de um embrião, certo? E aqui eu já tenho todos os folhetos germinativos, como a ectoderme, que dará origem à epiderme. A ectoderme do tubo neural dará origem ao sistema nervoso. O mesoderme, ele dará da notocorda, a notocorda será substituída pela coluna vertebral. A endoderme revestirá os nossos órgãos do tubo digestório. E os sômitos, que é de origem mesodérmica, formará várias estruturas, vários órgãos, bem como os anexos. Bem, então vendo aqui em fase, gente, eu tenho uma neurulação. Essa neurula, o que eu posso dizer? Que aqui eu tenho uma placa neural. Essa placa neural, ó, está em roxinho, tá? Para vocês entenderem melhor. Dará origem à goteira neural e ela formará o tubo neural. Já eu tenho aqui também o arquênteron, sendo revestido de endoderme. Porém, o teto do arquênteron ficou formado de mesoderme, que dará origem, olha, se expande lateralmente, dá origem aos sômitos. Mas esse restinho de mesoderme que sobrou aqui, dará origem à notocorda, que será substituída pela coluna vertebral. Então, aqui é a fase de neurulação, é quando a placa neural se curva, dando origem ao tubo neural. Então, do que é formado o tubo neural? De ectoderme. Do que é formado o teto do arquênteron? De mesoderme. E essa mesoderme aqui do teto do arquênteron deu origem a quem? Aos sômitos. Deu origem à notocorda. Mas os sômitos vão formar o quê?
Vocês vão ver que depois eles vão formar os anexos embrionários e vão revestir também vários outros órgãos, vão formar músculos, vão formar ossos, vão formar sangue. Então, osso, músculo, sangue será formado a partir do mesoderma deste sômito, beleza? Bem, então olha, aqui a mesma imagem, só para reforçar, né? Olha, não está separado por cores, mas você já sabe que aqui é o ectoderme e aqui é o mesentoderme, que se dividiu em mesoderme e endoderme. Aqui é a placa neural que deu origem às goteiras neural, que formou o tubo neural, e esse restante de mesoderma deu origem à notocorda. Aqui estão os sômitos e aqui o tubo digestório. Esta imagem é de um embrião decordado, certo? Na fase, eu posso dizer que já é uma fase avançada da neurula. Então, gente, é isso. Nós podemos observar que esses folhetos germinativos, né, ou seja, a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, que farão parte de toda a constituição do corpo do meu embrião, porque depois a ectoderme deu origem a epiderme, deu origem ao tubo nervoso nosso, que originou a célula do sistema nervoso. Nós vimos que o sômito, ele era formado de mesoderma, que ele formou sangue, que ele formou músculo, que ele deu origem também aos ossos, certo? E o endoderme que vai revestir o quê? O tubo digestório do embrião. Então, depois, nos nossos próximos encontros, eu estarei falando, especificando mais sobre esses folhetos germinativos, certo?